Olá, empresário. Eu me chamo Eric Pomin, sou CEO do Grupo Soluta e estou aqui com meu amigo Leandro Marco Antônio, nosso advogado trabalhista, que nos assessora já há mais de 10 anos, né, Leandro? Verdade. Convidei o Leandro porque nós fizemos recentemente um vídeo sobre o retorno das gestantes ao trabalho e esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais e nós recebemos aí muitas dúvidas, tanto dos nossos clientes, que são empresários, quanto de espectadores do canal no YouTube, que são justamente pessoas impactadas, né? Que talvez devam retornar ao trabalho. E nós resolvemos fazer um outro vídeo, né? Esclarecendo aí o nosso ponto de vista interpretativo sobre a legislação e reforçar, né, doutor, que no Brasil nada é tão simples como parece, né? É verdade. Por um lado, é ótimo, né? Porque nós, advogados, temos um campo vasto a explorar, mas realmente é importante nesse momento, assim como foi durante toda a pandemia, que a gente possa esclarecer não só os clientes da Soluta, mas também como o público em geral, do que fazer nesse momento de retorno ao trabalho presencial, principalmente das gestantes. Sim, esse assunto é bem importante, bem controverso, né? E logicamente que todos, né, querem o melhor para os colaboradores, para a saúde da sua família. E nós vamos tentar aqui trazer um pouquinho de luz sobre esse tema que está causando bastante repercussão. Bom, Leandro, nós temos aqui algumas perguntas, né, que o pessoal mandou para a gente. E eu vou na ordem aqui que a gente recebeu, mas é importante citar para o pessoal do canal que nós já temos um vídeo completo, né, que fala sobre a base legal, traz aí uma parte, né, do que foi expresso em lei, e você pode, né, clicar aqui no card que vai aparecer e você pode acompanhar esse vídeo da íntegra também, ok? Então vamos começar aqui com as perguntas. A primeira pergunta, Leandro, ela diz respeito ao prazo de antecedência que a empresa deve observar, né, e consequentemente comunicar a gestante para que ela retorne ao trabalho. E aí a pergunta é, qual é o prazo, né, estabelecido em lei para o retorno? E também se existe algum meio ideal para ser feito. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Bom, Eric, a lei que tratou do retorno presencial das gestantes, ela não prevê um prazo específico para que haja esse comunicado. Porém, a CLT, no capítulo que trata do trabalho remoto, ela expressamente prevê o mínimo de 48 horas para o comunicado prévio do funcionário para o retorno ao trabalho presencial. Então, por analogia, eu entendo que esse prazo deve ser respeitado também nessa situação do trabalho presencial das gestantes. E aí ficou a questão em relação ao meio, né? Em relação ao meio, também a lei não trata, porém, recomenda-se que seja feito através de um meio em que você possa documentar que esse prazo foi cumprido, seja por WhatsApp, Telegrama, e-mail, mas que conste e que fique registrado que esse prazo de 48 horas foi cumprido para que não haja problema futuro. A dica é a seguinte, não importa o meio que você utilize, mas você deve preservar, né, o arquivo desse e-mail. Então não adianta nada você mandar por WhatsApp e depois você apagar as conversas, né, ou perder o celular. Então é importantíssimo que a empresa mantenha meios para preservar esse comunicado, né? Porque isso pode ser subsídio numa ação que pode acontecer daqui a 5 anos ou 10 anos, né? Então, importantíssima essa dica, tá? A segunda questão, doutor, que apareceu para nós é o seguinte: se deve ser apresentado algum exame médico, né, no retorno da gestante ao trabalho? Na verdade, o exame de retorno, né, o famoso ASO, ele, a partir de janeiro de 2022, não é mais obrigatório para o retorno da gestante ao trabalho após o parto. Então eu entendo que, considerando essa alteração legislativa e também pelo tempo em que houve essa mudança de regime do trabalho presencial para o remoto e agora novamente para o presencial, esse exame médico de retorno fica dispensado. Desnecessário, né? Desnecessário.
E lembrando, né, pessoal, que isso é a opinião do Dr. Leandro, que está há mais de 20 anos na área, né? E com certeza tem pessoas que discordam desse posicionamento, tá? Então é justamente por isso que as pessoas acabam judicializando ações, né? Exatamente. Por discordar do ponto de vista. Então, novamente, a gente quer auxiliar vocês a formar a sua opinião. A nossa opinião, nosso posicionamento é baseado em um profissional que tem muitos anos de experiência e que a gente confia plenamente. Bom, seguindo aqui. Para as gestantes que optaram por não vacinar, é obrigatória a apresentação do termo de consentimento? Eric, eu entendo que sim, é obrigatório, porque o empresário, o empregador, ele é responsável, segundo a legislação brasileira, pelo ambiente saudável e salubre de trabalho. Então, se porventura você aceite só a autodeclaração da funcionária dizendo não, eu me vacinei, você corre o risco, eventualmente, caso ela contraia a Covid e tenha uma sequela, alguma consequência grave, de você ser responsabilizado no futuro. Então, para evitar esse tipo de questionamento, o ideal é que você exija a apresentação da carteira de vacinação, onde conste as 2 doses, a gente vai tratar desse tema um pouco mais para frente, mas que conste pelo menos a primeira e a segunda dose, para que no futuro não se questione, a empregada voltou, mas ela falou que ela tinha se vacinado, eu acreditei, achando que era suficiente. Então, eu entendo que não, que por uma questão de cautela mesmo, é obrigatória a apresentação e o registro disso até no prontuário do próprio funcionário, uma cópia dessa carteira de vacinação, para que, se for necessário numa eventual discussão, você tenha como demonstrar que você agiu de acordo com o que a lei determina. Bacana. Agora a gente tem uma pergunta muito parecida com a primeira, mas aí do lado do colaborador, né, da gestante. Qual o prazo máximo para que ela se apresente ao local de trabalho quando comunicada? Como eu falei, o prazo mínimo é de 48 horas. Então, uma vez feito o comunicado e solicitando o retorno presencial do funcionário, ele obrigatoriamente tem que cumprir esse prazo de 48 horas, se assim for determinado pelo empregador. Mas nada impede que, eventualmente, as partes estipulem um prazo superior. Então, se, por exemplo, for combinado que o empregado deve retornar após 1 semana do comunicado, não tem problema. Sim. O importante é o cumprimento das 48 horas mínimas. Temos aí a questão da liberalidade, né? Exatamente. Ou seja, acordo entre as partes, pode se convencionar, né? Sim. 1 semana, 2 semanas. Agora, o prazo mínimo, né, é 48 horas. E aí a questão é se existe um prazo máximo. Não né? existe prazo máximo. Como você bem colocou, a questão de liberalidade entre as partes. Se for acordado que, olha, vamos então combinar que você retorna a partir de 1º de abril, um exemplo. Não tem problema nenhum. Bacana. Bom, aí a outra pergunta é a seguinte: caso a gestante não tenha tomado a vacina e se recuse a retornar ao local de trabalho, como devo proceder? Pergunta do empresário, né? Então, imagina que ele faz o comunicado para a gestante, ela não se vacinou e recusa-se a retornar ao local de trabalho. Como posto na lei, a decisão de não se vacinar é uma garantia constitucional de liberdade, né? Então, a gestante, no momento que ela decide não se vacinar, ela está ciente das consequências e riscos que ela assume com essa conduta. Então, ela não pode se utilizar desse argumento para não retornar ao trabalho caso o empregador determine. E aí, se isso acontecer, cabe ao empregador aplicar sanções cabíveis. Primeiramente, uma advertência, se ela ainda assim persistir em não retornar, uma suspensão, e até uma justa causa se isso de fato acontecer e ela não retornar ao trabalho mesmo com as punições prévias. Gente, olha só, mais uma vez eu vou reforçar, né? A gente está trazendo aqui à luz
da lei, né? Ou seja, o que é possível que seja feito, né, pelas partes, né? Pela empresa, né, que gostaria de ter a sua colaboradora no posto de trabalho, né? E considerando os dispositivos legais vigentes, no caso da CLT, tá? Então, uma vez que existe a previsão legal para o retorno, caso não compareça, entra o que está disposto na CLT, né? E aí essa questão de suspensão, né, advertência, tudo que já estabelece, que já é conhecido aí por todos que atuam na área, né? E com certeza aí a grande maioria dos empresários já está bem informado sobre a vasta legislação trabalhista que nós temos no Brasil, né? Uma pergunta aqui que surgiu, que tem a ver com o termo de responsabilidade, né? Uma vez que a empresa opte por aceitar o termo de responsabilidade, é importante que a gente diga, é que se esse termo de responsabilidade deve ser com firma reconhecida. Não é necessário, Eric. Inclusive, hoje em dia, com a entrada em vigor na legislação brasileira do documento eletrônico, é possível, inclusive, que esse documento seja enviado remotamente, assinado eletronicamente. Então, o reconhecimento de firma é desnecessário. Próxima pergunta. O estado de emergência está encerrado? De forma alguma. Isso só vai ocorrer através de um comunicado, uma decisão do Ministério da Saúde. Bacana. Que agora eu acho que é uma das perguntas mais polêmicas. Na verdade, acho que não é nenhuma pergunta, né? A gente vai entrar agora no âmbito da NT, né? A nota técnica que foi emitida em 11 de 2022 pelo Secovid, do Ministério da Saúde, que dispõe que o esquema vacinal está completo com a aplicação da primeira, segunda dose e dose de reforço. Caso a colaboradora tenha recebido a primeira e a segunda dose, a empresa pode obrigar a mesma a retornar ao trabalho? Então, é uma polêmica de fato, como você bem colocou. O importante é deixar claro que nosso sistema jurídico é complexo e cabe sempre aos operadores do direito, os advogados, juízes, etc., interpretação da lei. E, nesse sentido, eu entendo que a lei que determinou o retorno presencial das gestantes, ela é silente em relação à dose de reforço. E se convencionou que, para essa finalidade, a primeira e a segunda dose são suficientes para que haja o retorno presencial, embora, de fato, a nota técnica do mesmo Ministério da Saúde coloque como imunização completa a primeira, a segunda e dose de reforço. Bom, gente, espero que vocês nos entendam que aqui não tem resposta fácil, tá? Então a gente tem uma lei falando uma coisa, a nota técnica falando outra coisa, e aí vai caber realmente para os tomadores de decisão, né, para os empresários, pessoal de RH, folha de pagamento, advertirem aí os envolvidos que isso pode ser uma questão que demande, né, que tem uma demanda jurídica que pode acabar nos tribunais, certo? Principalmente se houver alguma consequência, né, acredito eu, porque se a própria funcionária retornar sem problema, tendo se vacinado com a primeira e a segunda dose e não tiver nenhuma, não contrair, né, Covid, ou não tiver nenhuma consequência, obviamente que não haverá discussão. Isso só vai ser levado ao tribunal se eventualmente ela seja obrigada a retornar com a primeira e a segunda dose, ainda pendente a dose de reforço, e eventualmente ela contrai a Covid e alegue que isso ocorreu no ambiente de trabalho, por ter sido imposto o retorno, mesmo ciente que a dose de reforço ainda estava pendente. Então, acredito que seja uma discussão que possa existir, mas com uma possibilidade remota, porque a quantidade de uma chance bem pequena de todos esses fatores acabarem ocorrendo. Outra coisa que a gente conversava aqui, né, antes de começarmos, né, a gente estava colocando, é que até então, né, a gente trabalhava com a situação que a vacinação seria suficiente, né, para proteger as pessoas.
e aí já veio a primeira dose, a segunda dose. Dizem a quarta, né? Agora. Dizem a quarta, né? Então é uma situação delicada. E uma questão que a gente tem que ressaltar, né, é que ainda que a gestante retorne com primeira dose, segunda, terceira ou quarta, sempre vai caber as medidas de segurança, né? Sim, isso é muito importante. Uso da máscara, inclusive a própria lei que autorizou o retorno presencial expressa em relação a isso, sendo obrigatório que o empregador continue cumprindo com as medidas preventivas que todos já conhecem, que é o uso de máscara em ambientes fechados, né? Porque já teve até a revogação para ambientes abertos, uso de álcool gel, disponibilização do álcool gel, lavagem das mãos sempre que possível. Então essas medidas de fato são obrigatórias e o empregador é responsável, inclusive, pela fiscalização disso no ambiente de trabalho. Bacana. Então, né, vacinas, máscara, álcool gel, boas práticas de higiene, continua tudo da mesma forma, sim, né? Agora a gente tem uma pergunta, né, que nós recebemos nos comentários do vídeo, né, do nosso último vídeo. E aí do lado das gestantes, né? E aí ela pergunta, gestante que não tinha tomado nenhuma vacina é obrigada a assinar o termo ou pode escolher tomar as 2 doses da vacina? Ou seja, ela não tinha se vacinado e agora que ela está sendo comunicada a retornar para o trabalho, ela quer saber o seguinte, posso optar então agora por tomar a vacina? Sim, né? Sim, eu entendo que ela pode sim perfeitamente optar por tomar as vacinas, porém ela não pode de forma maliciosa utilizar desse argumento para postergar o retorno presencial ao trabalho e se recusar a assinar o termo de responsabilidade. Ela estava ciente de que o esquema vacinal já vem ocorrendo há um bom tempo, dependendo da idade que ela tenha, ela já poderia ter tomado a primeira, a segunda, inclusive de repente até a terceira dose, né? E ela optou até esse momento a não se vacinar. Aí, coincidentemente, vem a lei e determina o retorno presencial e ela então fala, então agora eu vou me vacinar. Ela não vai poder alegar que ela não está vacinada para se recusar a assinar o termo de responsabilidade e consentimento e então não retornar ao trabalho. Ela fica passiva nessa situação, ao que a gente já falou, as punições, caso ela se recuse a retornar ao trabalho. Bacana. A gente tem uma outra questão aqui que fala sobre a nota técnica, mas acho que a gente já gastou esse assunto, né? Já colocamos. Eu vou passar para a próxima, que é o seguinte. E a gestante que trabalha em hospital diretamente com o Covid? Mesmo elas trabalhando em setor com insalubridade, né? Então aqui ela está já deduzindo que existe insalubridade no ambiente de enfermagem, né? Por conta justamente da Covid. E ela cita aqui, né? Que essa lei não tem autoridade sobre o artigo 394 da CLT. Na verdade, primeiro ponto importante, você falou que a pessoa disse sobre a autoridade de uma lei sobre a outra. Na verdade, no direito do trabalho, diferentemente de muitos outros ramos do direito, não existe uma hierarquia de leis. Então a CLT ela não prevalece sobre a lei agora de retorno das gestantes ao trabalho presencial e vice-versa, tá? Então não existe essa questão. O que tem que ser feito é uma interpretação sistemática das duas legislações, a lei de retorno com a CLT. A lei de retorno ela é silente a respeito de trabalho em ambientes insalubres, principalmente de profissionais da área da saúde, tá? Então, ela não faz diferenciação entre esse tipo de trabalho e o trabalho ou qualquer outro tipo de trabalho. Então, nessa situação, desde que cumpridas os requisitos aqui da lei do retorno presencial, eu entendo que independentemente de ela trabalhar exposta a um ambiente insalubre de trabalho, principalmente no setor de saúde, ela deve retornar ao trabalho presencial se o empregador assim determinar. Acho que a questão até, doutor, a pergunta que caberia aqui é o seguinte, se ela tem direito a receber o adicional de insalubridade. Né? Normalmente, nessa situação, acredito eu que os profissionais que trabalham na área da saúde, principalmente
expostos a agentes biológicos, como é o caso aí, acredito que ela já deva receber esse adicional, né? Normalmente é uma obrigatoriedade que já vem há muito tempo na CLT, Sim. Então acredito que ela já deva receber esse adicional. Eu achei interessante o seguinte, né? Como você falou, né, que a lei ela é silenciosa, né? Ou seja, ela não fala sobre insalubridade, a gente entende que todos os outros dispositivos estão válidos. E se existe insalubridade, a insalubridade é pago já para a pessoa um adicional, porque ela trabalha exposta à insalubridade, aí não importa qual, se é Covid, se é Exato. algum produto químico, aí a gente cai na mesma seara, né? Exato. Então, em relação à insalubridade, a nossa posição é que, se ela existir, o empregado tem que buscar aí a remuneração pela insalubridade, mas isso não seria um proibitivo para que ela retornasse ao trabalho, mesmo que grávida, né? Até porque, como eu falei, a interpretação tem que ser feita analisando todo o arcabouço jurídico existente. Como essa lei aqui, ela nada menciona a respeito de trabalho insalubre, eu entendo, essa é a minha opinião pessoal, que isso não é um impeditivo para que as profissionais gestantes que trabalham no setor da saúde mais expostas a uma eventual contágio da Covid, se recusem a retornar a trabalhar, mesmo se cumpridos os demais requisitos, como a vacina, a imunização completa pela primeira e segunda dose, e sejam adotadas as medidas preventivas normais, como o uso de máscara, álcool gel, higienização de mãos e etc. Bacana. Olha, a gente gostaria de dar mais uma dica, né, pessoal? Isso tudo a gente está aqui tratando aos olhos da lei, mas é importantíssimo o diálogo, né? Sim. O diálogo entre o empregado, o empregador, importantíssimo aí o papel da área de recursos humanos, ou de people, como a gente vem chamando agora, né? Para que haja ali acordos, né? Você pode celebrar alguns acordos também, né? Para que ambas as partes fiquem satisfeitas, né? E que isso acabe, né, bem, né? Que não acabe com a perda do posto de trabalho ou com a gestante em uma condição de trabalho onde ela está com medo, está receosa. Então, embora, né, a gente tenha vindo trazer aqui a lei, a nossa interpretação da lei, né, o nosso posicionamento daquilo que nós conhecemos que acontece na prática, não se descarta que empregado e empregador celebrem alguns acordos, façam algumas concessões e procure sempre o caminho do diálogo. Até porque, né, Eric, essa lei aqui, ela coloca que o retorno ao trabalho presencial, ele não é obrigatório, ele é uma possibilidade. Então, o empregador, ele pode determinar, tendo o poder potestativo inerente ao contrato de trabalho, de obrigar o funcionário a retornar presencialmente ao trabalho. Porém, se a atividade pode ser prestada remotamente e ela vem ocorrendo sem qualquer intercorrência, pode-se permanecer trabalhando remotamente. Não é que agora, porque a lei determinou, todo mundo tem que voltar a trabalhar presencialmente. Se o empregador entender que é possível a continuidade do trabalho remoto, é perfeitamente possível que ele continue. Perfeitamente. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí as pessoas, os empresários, né, as gestantes, o pessoal que atua na área, que mandaram as suas respostas. Gostaria de falar que a gente deixou na descrição do vídeo, né, um link para você que é empresário e precisa de auxílio, né, na sua empresa. A Soluta pode te ajudar com a consultoria dos nossos especialistas. Então, confira aí, né, o material que a gente deixou para vocês na descrição do vídeo. E eu quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, esse é o momento. Se você gostou do nosso conteúdo, eu peço que você deixe o seu like. Da mesma forma, se você não gostou, a gente entende. Você pode deixar o seu dislike. Mas peço que você compartilhe o nosso conteúdo se você achar relevante, se o material foi bom, se foi esclarecedor. Você compartilha com seu amigo, compartilha com aquele que tem uma empresa ou para quem está nessa situação, para que a gente leve mais clareza a essas pessoas e a gente acabe, né, por auxiliá-los. Essa é uma das nossas missões aqui no Grupo Soluta. E eu agradeço, termino o vídeo aqui agradecendo
o nosso amigo, né, o Dr. Leandro Marco Antônio, e a você pela sua audiência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.